De uma forma bem resumida, nós vamos pensar em dois tipos de perspectiva. A linear, que é um aspecto matemático e que vai nortear ângulos de visão, garantindo tridimensionalidade à construção das cenas ou cenários. Resumidamente, podemos considerar o seguinte: quanto mais longe está um objeto do observador, menor ele parecerá. Por exemplo, podemos saber se um carro está próximo ou distante quando observamos o seu tamanho com relação ao nosso ponto de observação. A regra matemática da perspectiva só foi descoberta ou inventada durante o Renascimento. Antes disso, ela era representada pelos artistas de forma mais intuitiva. 2. A perspectiva atmosférica, que envolve a utilização de mudanças de tonalidade e variações na escala de valores para criar um efeito de profundidades e distâncias. Por exemplo, quando observamos uma paisagem com montanhas, notamos que as montanhas mais distantes tanto parecem menores quanto mais claras e menos coloridas. Em alguns casos, elas parecem absorver a coloração do céu, ou seja, da atmosfera desse céu. Agora, nós vamos à prática conhecendo os elementos que compõem a perspectiva linear, ou seja, determinam o nível e o ângulo visual do espectador. São eles: a linha do horizonte, que é a altura da visão do observador; o ponto de vista, que é identificado por uma linha perpendicular, ou seja, uma reta que cruza a linha do horizonte; o ponto de fuga, que é a direção para onde os elementos fogem da vista do observador. Uma cena pode ter vários pontos de fuga, dependendo do ponto de vista de quem observa. E por último, as linhas de fuga, que são as linhas imaginárias. Elas descrevem o efeito da perspectiva e convergem ou seguem em direção ao ponto de fuga. O efeito dessa linha que converge para o ponto de fuga pode ser observado nas janelas, nas portas, nos quadriculados de piso ou de revestimento. É essa linha, essa direção que vai nortear a inclinação que cada um desses elementos devem ter no desenho. Neste estudo, vamos entender como funciona um cubo visto em perspectivas diferentes. Nós vamos começar observando a linha do horizonte e escolhendo um ponto de fuga ao centro. Vamos traçar a face frontal do cubo, ou a parte que está na frente do observador. Como está de frente, essas linhas não sofrem distorção. Agora, para cada vértice ou canto do cubo, nós traçamos arestas ou linhas que vão em direção ao ponto de fuga. Isso já garante a inclinação correta que essas linhas devem ter e automaticamente vai se formando a vista lateral dos cubos, ou a face lateral. Seguimos o mesmo raciocínio para a formação do cubo que está ao centro. A direção das arestas vai corresponder à posição que o cubo ocupa, também seguindo para o ponto de fuga. E o mesmo acontece com o cubo da direita. Para a face de cima do cubo, ou seja, o topo, nós traçamos arestas retas horizontais, assim como a linha do horizonte. As linhas ou arestas que limitam as laterais e fecham o nosso cubo também são retas, mas verticais ou perpendiculares. Elas também não sofrem distorção. Vamos observar como seria um cubo localizado acima da linha do horizonte. Com o mesmo raciocínio, as arestas de cada vértice ou ponta do cubo são levadas em direção ao ponto de fuga. Porém, esse objeto está acima da linha do horizonte, sendo visto de baixo pelo observador. Ao contrário dos cubos inferiores, nós não vamos conseguir ver o seu topo, mas sim o seu fundo, ou a sua face inferior. Isso quando traçamos mais uma reta horizontal. A lateral é fechada com uma reta vertical, também sem distorção. Agora eu tenho uma proposta de tarefa, e para iniciar nós vamos começar observando a perspectiva que compõe essa cena, e assim nós vamos criar um plano de ação, ou um esboço simplificado desse desenho, agrupando só aquilo que for mais relevante dessa cena, excluindo todos os detalhes pequenos, as coisas minuciosas, simplificando mesmo esse processo do esboço. Eu vou começar encontrando a minha linha do horizonte e o ponto de fuga, que é para onde os elementos da cena desaparecem. Feito isso, eu vou marcar as minhas linhas de fuga, agrupando somente os grandes blocos, eu não vou marcar detalhes pequenos.
Mas eu consigo notar que o mesmo acontece nas janelas, na calçada, na rua, tudo segue em direção ao ponto de fuga. Eu vou marcar tudo aquilo que for necessário, que eu julgar necessário na hora de criar o processo do desenho. E posso excluir tudo aquilo que eu achar demasiado. Essa primeira etapa precisa ser bem simples. Com as linhas de fuga já identificadas, eu consigo agora criar um esboço dentro desse espaço. Lembrando que esse esboço vai ser bem geométrico e bem simplificado. Eu vou excluir tudo aquilo que não precisa fazer parte da minha cena nesse primeiro estágio. Com isso feito, aí sim eu parto para dentro desse esquema e vou acrescentando mais detalhes e retirando aquilo que eu acredito que seja sobra.